diferente. Que a rigor, candidatos do PSOL é votar num programa para a sociedade. Votar nos candidatos do PT seria votar num programa para a sociedade. O problema é que as pessoas, numa relação em que a cultura política acumulada pelas pessoas é zero, o que acontece é que um monte de engenheiros eleitorais existem no pedaço. O mais competente deles é o Macedo, é o Cabo Macedo, que ele faz o seguinte: eu tenho na eleição 2.500 votos, então eu vou catar nas comunidades um conjunto de pessoas que têm menos votos do que eu, mas que em conjunto compõem o tal quociente eleitoral que rapidamente o Gustavo explicou, para garantir uma vaga. E essa vaga será escolhida entre aqueles da nominata, o mais votado é ele, porque não vão para ele ser o mais votado. Então, na realidade, não só os montadores de partido e de nominatas, como os que financiam a campanha, que são os primos, Serpa Pinto, o pessoal, os empresários de ônibus, eles financiam as campanhas para que, nas comunidades, esses vários vereadores que compõem ou que participarão do processo eleitoral possam propagandear através do voto que garante, que vai garantir o emprego do meu parente, mas que no fundo estão garantindo, além da eleição de alguns vereadores, sem uma representatividade relativa muito grande em relação à sociedade, como também ajudando no diferencial do voto menos consciente, aquela diferença que vai, quem sabe, no chat da corrida de cavalo, garantir a eleição, ou a ida para o segundo turno ou não. É isso que acontece. Então, a rigor, se a população votasse em propostas partidárias, como, por exemplo, aconteceu na última eleição, por exemplo, exatamente aconteceu. O mais votado da cidade foi o Felipe Peixoto, 8.000, do PDT. O segundo vereador mais votado e eleito da cidade foi o Renatinho, 4.600, mais ou menos. Depois do Renatinho veio a legenda do PSOL. Pessoas que saíram de casa e votaram em 50. Este é o voto mais ideológico que tem. Porque o cara não saiu de casa dele para votar no 50.001, porque sabe que gosta do Paulo Eduardo. Ele saiu da casa dele e votou no 50. Assim como Eliomar do Rio, bom, em Niterói. Todos que vieram eleitos depois de Renatinho tiveram menos votos que a legenda do PSOL, que foi, se não me engano, 16.000, não é isso? No Rio de Janeiro, Eliomar teve 16.000 individualmente, a legenda do PSOL teve 30 e poucos mil, que garantiu pessoas saírem de casa que votaram no 50 e garantiram um vereador do PSOL. Esse é o voto mais ideológico possível. Além de Eliomar, quem é o outro vereador do PSOL? Hoje é Paulo Pinheiro. Nós temos 2 com mandato e temos uma boa nominata tentando fazer o terceiro ou quarto. A questão da representatividade, antes da gente ir nas perguntas, os votos de vereador na última eleição somaram 280.000. Os vereadores que estão com assento na Câmara hoje, os seus votos somados são 70.000. Significa que, além dos 70.000 que eles individualmente tiveram, pessoas garimparam voto na sociedade para fazer deles vereadores na Câmara. Mas a representatividade deles em relação à sociedade é pequena. Olha só, várias das perguntas aqui, elas seriam resolvidas com um tipo de proposta de mandato que, se a gente for feliz e conseguir implementar, a gente vai avançar para resolver. Exemplo, e aí as campanhas têm que ser pedagógicas. Tem muita gente que se elege vereador e que, ao chegar na Câmara, quer aprovar um monte de projeto de lei. Tem, inclusive, gente propondo, Mário, com clareza, e várias outras pessoas propõem projetos que pedagogicamente são relevantes e provocadores das contradições da Câmara. Que, na nossa opinião, Niterói não é melhor ou pior, porque tem melhores ou piores leis. Lei não falta. O que falta em Niterói são governantes comprometidos, efetivamente, não no discurso, mas no dia a dia da sua prática, com as transformações da sociedade, que investem de campanha e dizem que fazem, e na hora se vê, porque ninguém da população está tomando conta deles. Então não precisa de lei. A gente precisa de parlamentares que, além de fiscalizar o prefeito, denunciem as mazelas do próprio poder que pertence. Porque se não tiver parlamentar que diga, esta Câmara é corrupta, vocês sabem quanto os 18 vereadores gastam com os salários dos 7 assessores e com os salários dos vereadores?
e considerando que eles tivessem 7 vezes 3, 21 mil de gratificação de representação, que eles têm cargo público de representação, representam o mandatário perante a sociedade, no tribunal, no TCE, etc. Se eu aplicasse a gratificação de representação máxima em cada um dos 18, e todos os salários dos 7 assessores mais vereador, gastaria 5 milhões. O orçamento da Câmara em 2012 é 37 milhões. 32 milhões não tem explicação. É isso que nós queremos organizar o povo, para que o povo saiba onde está sendo utilizado esse dinheiro. E muito mais do que isso, tem os cargos do Executivo. Se vocês olharem, eu estou respondendo as perguntas de como a gente pode, algumas das perguntas foram dadas. Lei de acesso à informação, a transparência administrativa. Então, para terminar, uma parte das propostas dizem respeito à discussão e à intervenção direta na sociedade do mandato, com a denúncia das próprias precariedades e cambalaches do mandato. Outro dia alguém falou, Paulo, você vai ser vereador. Eu falei, vamos ter que discutir o problema da GR, mas é evidente. Na primeira vez que eu entrei como vereador em 2001, eu fui candidato a presidente da Câmara para não votar no Conde. Eu vou votar no Conde. Então eu sou candidato primeiro, pelo menos eu voto em mim. GG também foi? Não me lembro. E é evidente, 3 votos não votaram no Conde dos 21 da época. Eu, GG e Alaú. Depois eu comecei a perguntar ao Conde, com metade do ano do mandato, se todos os vereadores eram iguais. Porque eu já estava desconfiado dos problemas que começavam a acontecer com a vereadora que veio a ser cassada, aparecida no domingo, que pegava o dinheiro dos assessores, o cartão de plástico que fica com eles, e em nome da igreja e em nome de Deus botava no bolso dela. E tinha um turnover de funcionário no gabinete dela, porque ela não combinava com o MEC, os outros eram mais espertos, combinavam com o MEC. Ela não combinava, então ela nomeava, o cartão ficava com um funcionário e ela botava o dinheiro no bolso. Eu comecei a perguntar ao Conde, vem cá, todos os vereadores são iguais? Todos os vereadores são iguais. O que é GR? Bem, GR? Não, GR é gratificação de representação, mas eu falei, todos ganham. Os gabinetes todos recebem. Qual é o propósito dessa gratificação? Não, só os que votarem em mim. Tá bom, então se prepara para discutir amanhã no plenário. Essa discussão, este dia a dia das relações, você só faz com um mandato que se sustente, que tenha compromisso com a organização e respaldo social. É por isso que, mais do que nunca, nós queremos esse mandato com esse compromisso social. A lei da transparência que o Gustavo se referiu. Todos nós, Renatinho e Valdec, têm cobrado isso. Olha a alegação para não ter aplicação da lei da transparência na Câmara hoje. Eu estava numa sessão e eu ouvi. Nós não podemos dizer e expor o contra-cheque dos funcionários da Câmara, porque tem informações que são de natureza privada. Exemplo, o cara foi casado 3 vezes, então ele tem 3 pensões a pagar, e aí vai aparecer que ele está pagando pensão, e isso é informação que só diz respeito a ele. Verdade! Só que nós não queremos o lado direito do contra-cheque. Nós queremos que o povo saiba quanto é que sai para cada contra-cheque do lado esquerdo. Que aí a gente vai descobrir que dos 700 funcionários, por exemplo, da Câmara, dos quais a maior parte fica em casa, tem em média R$ 3.500, dos quais a gente recebe R$ 500 para ficar em casa, e 3.000 vai para o bolso do vereador que o protege. Por isso é que come o resto dos 32 milhões do orçamento. Então, não é por falta de lei, não é por falta de legislação, por mais que a aplicação das leis em vários momentos seja complicada. Porque quem tem poder não cumpre e você tem que denunciar que ele não cumpre. Então não é por falta de lei, é por mandatos que tenham coragem de denunciar a podridão do seu próprio poder e que sustentem as suas denúncias na parcela do povo que paga os impostos. E uma última informação para fechar. A Prefeitura de Niterói, como todas as prefeituras e governos do Brasil, podem gastar com o pessoal um máximo de 60%. Os dois poderes, executivo e legislativo. Normalmente fica 6% para o legislativo e 54% para o executivo, que dá os 60% do limite da lei de responsabilidade fiscal. Pois bem, Niterói gasta em média, mesmo com os governos corruptos de Jorge e de Godofredo, gasta 42%. Onde estão os outros? Os outros estão, que é uma observação que eu fiz ali, pedi ao Pedro para botar em parênteses,
que é a contratação de serviços de terceiro através de pessoa jurídica. Então, exemplo, nem todos os cabos eleitorais, temos que atacar os comissionados? Temos que sim, tem demais. E não é por falta de lei, é porque a lei não é cumprida e os vereadores não fazem nada. Só que tem contratação de serviços de terceiro, por exemplo, para Translap, e é através da Translap que Carlos Macedo, que Ponte Bittencourt, que todos os vereadores da base do governo têm 100, 200 pessoas, 300 pessoas, parasitas do Tesouro Público, que trabalham de 4 em 4 anos reproduzindo o mandato dele. Então, na realidade, denunciar isso e fazer com que isso se elimine ao longo do tempo, não é uma tarefa que exija, para que isso aconteça, a elaboração de nenhuma nova lei, e sim a denúncia no bairro, as pessoas saberem exatamente por que a banda toca. E as pessoas só vão saber como a banda toca quando elas diretamente tentarem alterar a situação e verificar que a situação, em vários momentos, e foi assim na história da humanidade, não teve uma mudança para melhor na história da humanidade, em que, infelizmente, não tem que ter rolado em algum momento colado. Ninguém, 13º, férias de trabalhador, nenhum dos direitos trabalhistas, nada caiu do céu. Nem as mudanças mais graves da sociedade, na França, por exemplo, nos Estados Unidos, nenhum processo caiu do céu. Os processos de mudança que alteraram a história e o curso da humanidade, no plano dos direitos, da civilização e no plano dos direitos do trabalhador enquanto tal, nenhum deles caiu de graça. Foram todos decorrentes da luta. Nós não queremos propor revolução em Niterói a partir do mandato ou dos mandatos do pessoal. Mas nós queremos, a partir dos mandatos do pessoal que a gente vem eleger a partir de agora, mecanismos e instrumentos permanentes de luta e de relação com a sociedade para acuar todo ou qualquer prefeito que venha se eleger no processo eleitoral desse ano. Essa é a nossa proposta. Se a gente vai conseguir, não sei. Não é marciano nem lunático, apesar de entre nós ter muitos. Eu, inclusive, tenho uma parte. Mas não são marcianos que elegem a Câmara nem o prefeito de Niterói. É a população. E a população que elege tem que ter a capacidade de, organizadamente, protestar e botar o dedo na cara dos governantes que elegem. É isso aí.